Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Idade Moderna, formação e as principais características. A expressão Idade Moderna é usada por alguns historiadores para se referir à história europeia que vai do século XV até o século XVIII. A Idade Moderna ela vem após a Idade Média e ela é marcada por grandes transformações na sociedade, né? Tanto no plano econômico, como religioso, como artístico, e a gente vai ver algumas, bem resumidinho, de início, alguma dessas transformações, e depois, mais para frente, a gente vai aprofundar em cada uma desses marcos. Vai ser na Idade Moderna que o capitalismo vai se desenvolver, né? Ele vai substituir aí o feudalismo, né? Lembra que o feudalismo, a riqueza estava na terra, né? Nos feudos, ali com os senhores feudais. Já o capitalismo ele vai ser caracterizado pelo acúmulo de riqueza, né? O renascimento do comércio, a volta das moedas e pela ascensão da burguesia. Vai ser também na Idade Moderna que vai surgir os estados nacionais, né? Os estados modernos, que vai ser aí, então a formação, né, dos estados que depois vai se tornar países, né? Então dentro desses estados modernos vai ter o fortalecimento do rei, que também a gente vai ver mais a fundo depois. Vai ocorrer também o renascimento, né? O renascimento artístico, cultural, né? Vai ser nesse período que o ser humano ele vai deixar de ser teocêntrico, né? Onde ele vai deixar de ter aquela ideia de Deus no centro de tudo e vai passar a valorizar mais as ações humanas, né? Então o renascimento nas artes vai valorizar mais o homem, né? E menos a religião, menos Deus. Então as esculturas, arquiteturas, pinturas, música, né? Então na parte artística o Renascimento vai ser muito importante para a formação do pensamento daquela sociedade naquele período. Vai ser nesse período que vai acontecer a ruptura com a Igreja Católica, né? O que a gente chama de reforma religiosa, né? Que a partir daí vai surgir diversas igrejas cristãs. Também, por último, e não menos importante, as grandes navegações. Vai ser nesse período que o investimento em tecnologia marítima vai levar com que esses estados em formações, né, esses países se lancem ao mar em busca de novas terras, né, de novos territórios, para obter especiarias, minérios, para obter riquezas. Né? Então aí eles vão chegar na África, vão chegar na Ásia e também na América. Essas transformações não incluíram todas as sociedades ao mesmo tempo, não ocorreu de um dia para o outro, levou-se tempo, né? Foi um processo, foi um período. Vale lembrar também que foi a partir desse momento das grandes navegações em que esses países chegam à Ásia, à África, à América, que eles conquistam, né, esse território. Para as pessoas conquistadas, passa a ser o começo do fim, né? Vai ser a partir do momento que os europeus chegam a esses continentes que começa a destruição, né, desse povo, da cultura, do domínio europeu sobre esses povos. Né? Então, para o europeu significou uma vitória, significou um marco, para essas civilizações significou uma derrota. Se a gente costuma dizer que a Idade Moderna vai ser o surgimento dos Estados Nacionais, a gente precisa entender um pouco como que os reis se tornaram pessoas tão poderosas, porque se a gente voltar um pouco ali na Idade Média, no feudalismo, o senhor feudal era a principal figura, o rei ele era o rei, mas só que não tinha tanta influência, tanta importância quanto o senhor feudal. A gente viu ali no nosso último vídeo sobre a Idade Média que as cruzadas custaram um pouco de recurso financeiro e humano para os senhores feudais, né? Muita gente morreu nessas cruzadas, foi gasto muito dinheiro, tanto pelos senhores feudais como pela Igreja Católica. Isso fez com que o rei passasse a ganhar um pouco mais de importância, né? Aos poucos o rei foi recuperando o prestígio, foi retomando o poder, a influência que antes era dos senhores feudais. Em meio a tudo isso vai surgir a burguesia, né? Um grupo social composto por mercadores e artesãos, né? Que vai passar a financiar o rei em troca de apoio, né? De leis que protegessem o comércio. Então, cada vez mais a burguesia ela vai tendo uma ascensão, ela vai passar a ter uma importância fundamental, né? Nos reinos e ela vai começar a ganhar destaque entre os grupos sociais. A nobreza também percebeu que o rei ele estava recuperando a sua influência e com medo de perder seus privilégios, a nobreza também vai se aproximar mais do rei, junto com os camponeses, né, que via o rei ali como um porto seguro, né, eles achavam que o rei tinha toda a condição de protegê-los, né, dos nobres que exploravam ou de possíveis ataques. E com isso, então, o rei ele vai ganhando poder, né, ele vai ganhando força, então ele passa a criar uma moeda única, ele passa
a formar exércitos, ele passa a criar leis comuns para todos, definir, né, o território, as fronteiras. Então, ó, percebam que aos poucos aquilo que era um reino ele vai se tornando em um estado independente, forte, um estado nacional, né? Então daí vai surgindo, então vai sendo a formação dos países dentro da Idade Moderna. Então perceba que nada foi de um dia do outro, nada aconteceu de repente, foi tudo um processo de formação. E para chegar nesses processos de formação, precisou que algo no passado acontecesse, né? No caso daí das cruzadas, lá na Idade Média. Então perceba que a história ela não é feita de um dia para o outro, da noite para o dia. Ela é um processo de formação, né? De construção. Ela depende de vários fatores para acontecer. Então as pessoas ali da época, né? A burguesia, os camponeses, a nobreza, os reis, eles eram sujeitos históricos, né? Então ali as ações deles contribuíram para que chegasse num processo de transformação entre a Idade Média para a Idade Moderna, assim como nós hoje, né? Nós somos sujeitos históricos, então as nossas ações, as nossas atitudes também vai colaborar para que a gente possa criar futuramente um novo período, né? Um novo ciclo. Então o vídeo de hoje é isso, né? Uma introdução à Idade Moderna, né? Vale lembrar que é ali na Europa, né, do século XV ao século XVIII, então vai ser o período do Renascimento, da Reforma, vai ser o período de formação dos Estados modernos, das grandes navegações, das conquistas, das explorações, e no decorrer dos conteúdos a gente vai vendo cada um desses tópicos mais a fundo, vai se aprofundando mais e entender mais, né, as contribuições, as causas desse período da Idade Moderna. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, com a coordenação. Espero que vocês tenham gostado, espero que possa ajudar vocês nos estudos. Até o próximo vídeo. Tchau!